Oiê, meu nome é Anne Stout, bem-vindos ao nosso canal de vida cristã e tudo que envolve ela. Hoje eu tive uma ideiazinha diferente pra gente ter algo mais dinâmico, mais interativo, e hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês fizeram na minha caixinha de perguntas lá no Instagram. Eu recebi mais perguntas do que eu achei que eu ia receber, então eu pensei em dividir esse vídeo por temas. E o de hoje vai ser respondendo as perguntas de vocês sobre saúde mental. Então eu anotei aqui no meu bloquinho as perguntas e vamos começar. A primeira pergunta que eu recebi é: como saber se minha saúde mental não está bem? Para isso, gente, a gente precisa praticar um pouco de autoconhecimento. Realmente dar uma pausa e prestar atenção ao que você está sentindo. Então, quais têm sido aí os sentimentos que você tem sentido mais? Então, você tem ficado muito estressado, muito ansioso, muito triste? Essas emoções estão atrapalhando as suas funções no dia a dia? Então, a ansiedade, o estresse, ou a tristeza, ou algum outro sofrimento, às vezes o luto, alguma coisa, isso tem atrapalhado o seu relacionamento, a sua produtividade do trabalho, isso tem atrapalhado os seus compromissos, então às vezes com a igreja, com a vida devocional. Isso tem tido efeitos negativos na sua vida? Como assim? Então, às vezes, você pode ficar tão ansioso que você desiste de fazer as coisas, ou não dá prosseguimento aos seus sonhos, às tarefas de trabalho. Será que você tem ficado tão estressado, que você fica tão tenso, que a sua noite ela é péssima? Você acorda cheio de dores ali nos músculos, ou então tão triste que é muito difícil até sair de casa. Isso quer dizer que provavelmente você precisa procurar um profissional, um terapeuta, para você conseguir aprender a lidar com esses sentimentos, a encontrar estratégias para conseguir viver e viver bem. Então, se você tem sentido emoções que estão atrapalhando o seu dia a dia, é momento de procurar um terapeuta. Segunda perguntinha: você precisou ir ao psiquiatra? Então perguntaram pra mim, né? Sim, eu precisei e ainda preciso. Então aí na minha jornada da ansiedade e depressão, eu enfrento há mais ou menos uns 12 anos. Eu faço uso de medicamentos há 10 anos. Então eu uso ansiolíticos e antidepressivos e eu não tenho problema com isso. Hoje em dia eu estou em paz, porque eu acredito que Deus deu a criatividade, deu a capacidade, a inteligência aos homens, para que a gente consiga, pela graça comum, melhorar a nossa vida, melhorar o bem-estar. E eu realmente acredito que os remédios são graça, eles são presentes dados a nós, para que a gente consiga ter uma vida mais saudável, mais plena e com isso conseguir servir mais a Deus. Então, se você tem medo de ir ao psiquiatra porque o que as pessoas vão pensar, ou se isso é não confiar em Deus, isso não é verdade. A gente precisa utilizar dessas coisas muitas vezes para conseguir até mesmo ter uma intimidade maior com Deus. Terceira pergunta: como lidar com alguém que não entende a ansiedade e acaba julgando por isso? Então, os relacionamentos são complexos, né? Então, a forma de lidar é diferente se você tá lidando com alguém da sua família, ou se é um amigo íntimo, ou se é um colega, ou até mesmo alguém da igreja. Com a família é mais difícil, às vezes, a gente conseguir estabelecer alguns limites por causa da intimidade. Mas independente, é importante que você expresse para essa pessoa que isso que ela está fazendo até mesmo piora o seu quadro ali de ansiedade e que não é bom. Nem tudo que a gente tem a dizer às vezes sobre o outro é necessário. Se não é um comentário construtivo, algo que vai ajudar na vida de alguém, pode então ser um comentário destrutivo. E é por isso é bom estabelecer limites. E os limites você vai usar com qualquer tipo dos seus relacionamentos. Então, tanto familiar quanto na igreja ou colegas, de profissão. A diferença, é como você vai estabelecer isso às vezes, se vai ser uma conversa mais direta, ou às vezes simplesmente colocando espaço, entre vocês.
É importante estabelecer limites, falar quando você não está gostando de algo, aprender a dizer não, aprender a dizer, né, para as pessoas, olha, eu não gostei disso. Então eu gostaria, por favor, que você não falasse assim comigo, ou não me tratasse desse jeito. E aí, se as pessoas elas vão, né, pegar isso para a vida delas e tentar melhorar a forma como elas se expressam, isso aí é problema delas. O que você vai fazer é estabelecer esses limites e ver mesmo se essa pessoa vale a pena relacionar. Se não for, né, alguém da família. E se for alguém da família, se vale a pena continuar com a intimidade. Às vezes é necessário que a gente estabeleça distanciamentos e às vezes não encontre tanto a pessoa. Próxima pergunta. Como perder o medo de se relacionar tendo ansiedade e depressão? E aqui eu acredito que seja o relacionamento amoroso. É muito comum, quando a gente tem ansiedade e depressão, a gente ficar conflitado com isso. A gente acha que a gente é um fardo, a gente acha que a gente tem culpa o tempo todo, a gente acha que a gente sempre vai ser rejeitado e a gente até mesmo não consegue receber as críticas que sempre vão ter em relacionamentos de uma forma boa. O primeiro passo é você ir à terapia. É você colocar esses questionamentos, essas dúvidas ali com seu terapeuta e encontrar formas de lidar com os seus sentimentos. O segundo passo é você ser aberto com a pessoa que você vai se relacionar. Então ela precisa saber que você passa por essas dificuldades, que você passa por processos que às vezes vai precisar de mais paciência ou mais tempo, mas que você está intencionalmente nesse processo. Então você vai na terapia, às vezes você faz uso de remédios, você tá ali com apoio na sua comunidade. Então você está no processo de melhora, assim como todas as pessoas, mesmo as que não têm algum transtorno, não têm ansiedade, depressão. Então fale o que você está sentindo, fale as suas demandas, os seus medos também. Deixe que essa pessoa mostre que ela está disposta a ficar com você. Então uma forma da gente aprender a deixar o medo é ser vulnerável. E eu sei que dói ser vulnerável. Mas relacionamento demanda isso, demanda troca, demanda reciprocidade, né? E demanda confiança. Então é preciso dar esse passinho aí em direção ao relacionamento. A próxima pergunta é: vale a pena tocar nas feridas para ajudar outras pessoas? Falar de crises e tudo mais. Eu não recomendo você ficar abrindo isso, expondo isso, se você está no início do seu processo. Então eu tô aqui falando das minhas dores, falando das minhas experiências, mas tem 12 anos que eu lido com essas emoções, esses altos e baixos. Eu não me expus antes, até porque eu precisava saber bem o que eu estava passando, precisava saber como lidar com isso, de certa forma, na esfera pública, né? E estar disposta também a receber críticas, a receber comentários negativos, que acontece, gente. Então, assim, se você está no início do seu processo, meio do seu processo, se você acredita que não vai conseguir receber muitas críticas, não exponha. E não tem necessidade de você se expor, além de você contar aos seus familiares, ao seu cônjuge, né? Aos seus amigos. Essa é a esfera que vai cuidar de você e estar relacionando com você. Você não precisa falar para o mundo todo, para a internet, para você servir e ajudar pessoas ou aí nutrir relacionamentos. A próxima pergunta é: você já sofreu preconceito da família? Eu já sofri, sim. Não na minha esfera mais pequenininha, né? Mas eu já ouvi, sim, vários comentários, principalmente de que tomar remédio era algo que eu não estava confiando, então, em Deus. Ou então, alguns deboches, sarcasmos. E eu acredito que é muito difícil, porque é dentro da família que a gente quer ser amado, a gente quer ter confiança, a gente quer ser ouvido. E nem sempre é assim, né? Famílias todas têm suas peculiaridades. Então, se você sofre isso na sua família, eu me compadeço de você, eu sei que isso é muito ruim. E eu espero que você consiga estabelecer limites, consiga ter os distanciamentos necessários para que isso não te afete tanto e que você encontre o apoio, então, em outros lugares.
pelas amizades, na terapia, na sua igreja. Então não deixe que isso te afete tanto. A culpa não é sua. A nossa próxima pergunta é: você já se sentiu menos cristã por se permitir entristecer, já que Jesus manda que nos alegremos? Essa é uma pergunta muito boa. E a primeira coisa que a gente precisa, na verdade, pensar é: o que é essa alegria que Jesus está falando? Essa alegria, e é uma coisa que eu tenho estudado muito, não é simplesmente ficar sorrindo ou o sentimento de alegria e felicidade. A alegria que Jesus está falando aqui pra gente é o contentamento. É saber que mesmo em meio às dores, nós vamos estar contentes no Senhor. Então nossa vida pode estar um caos, sofrimento por todos os lados, mas a gente sabe que a gente pode confiar em Deus. A gente pode levar as nossas dores até Ele. Isso é estar contente nele, é saber que a gente pode ser grato mesmo quando a nossa vida tá difícil, porque gratidão não demanda que a gente receba coisas ou que a nossa vida não tenha problemas. Gratidão é saber que há graça, que Deus cuida. Então por isso nós somos contentes nele e por isso nós nos alegramos. Não assim ficar sorrindo, dando gargalhada, mas estar firmes, certos de que Deus está conosco. Nossa próxima pergunta é: é melhor o cristão fazer terapia com um psicólogo cristão? Esse tema é muito polêmico, mas eu falo que eu acredito. E eu acredito que sim, é melhor sim o cristão ter terapia com um psicólogo cristão. Isso não quer dizer que o psicólogo não cristão não seja bom ou que ele não consiga ser profissional o suficiente para deixar o que ele acredita de lado. Mas eu acredito que o psicólogo cristão ele consiga relacionar melhor a terapia que ele vai fazer, né, a linha da psicologia que ele segue com as demandas cristãs. Então eu acredito que mesmo alguém que não é cristão, ele possa entender, por exemplo, nós temos uma relação de pureza em relação à imoralidade sexual. Nós temos demandas de problemas de igreja muitas vezes, ou problemas familiares. E nós temos uma linha de relacionar, de lidar com pecados, que é muito diferente das pessoas que não acreditam com isso. E eu acredito que psicólogos cristãos conseguem receber essa demanda, compreender essa demanda e dar de volta para o paciente, aconselhando em formulação de estratégias de uma forma muito melhor para nós que somos cristãos e sofremos. Então, se você tem a possibilidade de ir num psicólogo cristão, eu recomendo muito. Próximo: como você consegue separar o que é depressão e o que é um defeito seu? Essa pergunta é muito boa e também ela pode ser dita como você consegue separar o que é os seus transtornos, ansiedade, depressão, do que é pecado. E a verdade é que ansiedade e depressão não são pecados, mas eles podem atenuar, eles podem piorar pecados. E eles podem até mesmo produzir alguns pecados. Isso não quer dizer que eles são pecados e que você aí tá pecando contra Deus ou tendo falta de fé por sofrer dos transtornos. Não é isso, não acredite em quem te falar isso. A verdade é que, por exemplo, a ansiedade me faz ser extremamente controladora. Existe sim uma parte onde isso é do meu transtorno, que é incontrolável, eu não consigo pensar às vezes direito. Agora, muitas vezes, como eu tento controlar as pessoas, ou como eu tento controlar as situações, tendo em mente que eu sou ansiosa e não posso fazer isso sim pode se tornar um pecado na forma que eu trato as pessoas, na forma que eu sou irritadiça. Então, na depressão também, por exemplo, é muito comum a gente ficar muito irritado. Uma coisa é a gente estar em crise ou ter as explosões que são comuns e você saber disso, se arrepender, procurar ajuda e se tratar. E a outra é você saber de tudo isso e você tratar o outro mal, ofender o outro e justificar pelas coisas que você sente. Isso não pode acontecer. Então é difícil a gente diferenciar exatamente, isso aqui é a depressão, a ansiedade, isso aqui é o meu pecado. A gente não vai conseguir fazer isso.
Porque nós somos muito integrais, as nossas coisas estão muito ligadas. O que você pode fazer é, depois que você tem uma crise ou depois de algum comportamento que você considerou inadequado, sonde o seu coração, procure ajuda, tente entender onde que as coisas podem estar mesclando. Então, muitas vezes o nosso pecado pode usar a nossa ansiedade e a gente precisa aprender a controlar esse lado. Então, vá na terapia, mas também vá ao aconselhamento pastoral, tente manter a sua vida de disciplina espiritual, simplesmente tente viver o seu melhor para Deus o tempo todo. E então eu vou pular para as últimas 2 perguntas, porque esse vídeo tá ficando muito longo, peço desculpa por isso. E é como ter disciplina em meio à depressão. Então, primeiro você precisa começar a terapia. Não adianta você querer avançar. Eu preciso ter disciplina, eu tenho que aumentar minha produtividade, se você ainda não aprendeu a lidar com você mesmo, a lidar com as suas emoções. Então, o primeiro passo é ir na terapia e começar a desenvolver estratégias, ferramentas para que você consiga se relacionar e melhorar aí a sua saúde mental. Depois disso, você vai começar a prestar atenção na disciplina. Então você tá vendo que a ansiedade ou a depressão tá ficando muito forte, as suas crises, e isso tá atrapalhando a sua disciplina? Então talvez é o momento de organizar melhor a sua rotina e de incluir aí meios de autocuidado na sua vida para melhorar essa tristeza, melhorar essa angústia. Então realizar atividades físicas, comer melhor, ter uma rotina de sono e desenvolver aí uma organização. Você precisa de uma agenda ou de um planner, eu uso o planner, né? Ou você pode usar até mesmo a agenda do seu celular. Colocar horários e quando esse horário tocar, você vai parar o que você está fazendo e começar. Independente se vai fazer o melhor, independente se vai ficar perfeito o que você vai fazer, você vai fazer. E a disciplina, gente, é constância de hábitos. Então você tem que começar. Não tem como você desenvolver uma disciplina sem começar a ter esses hábitos. Então a disciplina, ela é você começar. É o hoje. Então preste atenção só no hoje. E nossa última pergunta e eu acho que essa aqui muitas pessoas podem se identificar. Às vezes acho que a terapia não ajuda a confrontar meus pecados. Fico no dilema. O que fazer? A terapia não é para confrontar os seus pecados. A terapia é para cuidar da sua saúde mental, é para cuidar das suas emoções, das suas experiências, dos seus traumas, dos seus dilemas aí na sua vida comum. Os seus pecados vão ser confrontados por você, na sua leitura bíblica, na sua oração e no seu acompanhamento pastoral. O papel do terapeuta é te ajudar a lidar com as suas emoções, a ter autoconhecimento, a buscar um bem-estar maior para você ter energia e capacidade para cuidar das outras áreas da sua vida. Essas foram as perguntas de saúde mental. Eu peço desculpa aí se o vídeo tiver ficado muito longo. Eu vou pedir para você curtir, comentar o que você gostou mais, se essas dúvidas eram coisas que você também já sentiu dúvida. Marca um amigo, manda para algum amigo aí seu que pode ter essas dúvidas também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!